Um dos pontos destacados pela secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti, é que o estado pode sim ter desmatamento ilegal zero. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, a secretária de Estado do Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Secretária, antes de falar das queimadas, onde as informações aí não são nada animadoras, como é que vai ser possível esse desmatamento ilegal zero em Mato Grosso e a partir de quando? Bom, na verdade, trabalhar contra o desmatamento ilegal é uma função do Estado que perdura durante toda a existência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O que nós procuramos fazer no ano de 2019 é incrementar as ações estatais voltadas ao combate ao desmatamento ilegal. Esse é o nosso objetivo. Para isso, em agosto de 2019, nós adotamos uma nova plataforma de controle de alertas de desmatamento. Então, nós recebemos esses desmatamentos com um delay de 24 horas, incorporamos ações complementares àquelas já executadas pela Secretaria para o combate a esse desmatamento ilegal. Que ações são essas? Estruturamos as ações fiscalizatórias com os órgãos parceiros, órgãos federais como o Exército e IBAMA e os órgãos estaduais, o Batalhão Ambiental, os bombeiros, a Polícia Judiciária Civil e Militar. Com essas ações, nós pudemos ainda no ano de 2019 autuar, embargar e levar conduzidos coercitivamente os infratores que cometeram este delito no ano de 2019. Historicamente, isso acontecia no ano seguinte, porque os dados recepcionados pelo Estado tinham mais ou menos o delay de um ano. Essas ações, elas foram incorporadas, incrementadas e no final do ano, nós, dentro da estrutura da Secretaria, criamos a gerência de combate e planejamento ao desmatamento com o foco de, além da ação fiscalizatória, entrar em contato preventivo com os produtores rurais, cujos alertas foram enviados e iniciaram a ação fiscalizatória. Com que finalidade? Não só de demonstrar à sociedade, à população, de que nós estamos enxergando o desmatamento, mas que vamos combatê-lo veementemente. Agora, secretária, a senhora fala dessas ações. O dado que a gente acabou de trazer aqui no portal Gazeta Digital, que o alertas de desmatamento aumentam 75% em Mato Grosso. Isso quer dizer que é antes de todo esse sistema implantado, ou seja, a gente vai ter uma diminuição, os dados só vêm agora esse ano, mais para metade do ano? É uma somatória de fatores. Eu queria fazer só um esclarecimento a respeito deste dado. O dado que nós temos são dados de alerta, não necessariamente de desmatamento concretizado, né? Os dados do desmatamento efetivo, a gente demora, de fato, quase um ano para ter a confirmação daquilo que é um desmate de área nativa ou que é uma degradação ou até inclusive uma alteração da imagem em razão da queimada, que não é um desmatamento, mas é uma degradação. Nós temos a consciência de que no ano de 2019, por vários fatores, nós tivemos um aumento dessas demandas e é por isso que o Estado de Mato Grosso, sensível a essa situação, tomou as atitudes que diferem dos outros 9 estados da Amazônia Legal. O Estado de Mato Grosso deu a resposta mais eficiente face ao cenário que nós temos nos 9 estados da Amazônia. É óbvio que dentro dos 9 estados, Mato Grosso também tem uma pressão maior, até pela sua ocupação, pela sua tradição. O que eu quero dizer é que nós vamos ter este reflexo com o passar do tempo. Nenhuma ação gera efeito imediato. O que nós conseguimos concretamente afirmar? Que no segundo semestre de 2019, nós tivemos uma redução dos alertas que vinham sendo efetivados em julho e até o mês de agosto, quando nós iniciamos. Então, nós temos uma tendência de redução disso, que nós só vamos confirmar no próximo ano. O que nós já temos a certeza de que se não tivéssemos agido, possivelmente teríamos um dado ainda muito maior. É isso que nós temos de concreto e tecnicamente falando. Como própria informação do INPE alerta, não se pode afirmar com certeza que este dado inicial de alerta reflete desmatamento realmente concretizado. Agora, secretária, em relação às queimadas, os números não são nada animadores, né? Pelo próprio ranking do INPE, né? Mato Grosso é o campeão. De tudo que se queimou na Amazônia, Mato Grosso foi responsável por mais de 15% de todas essas queimadas. Na verdade, quando a gente avalia em número de focos de calor, Mato Grosso é o primeiro no ranking.
Quando a gente faz essa análise proporcional por área, né, proporcionalmente o número de focos de calor pela extensão do estado, nós estamos em 5º lugar. Esse é o nosso número. O que não quer dizer que nós não estejamos preocupados, inclusive todas as ações que tomamos ao longo do ano refletiram isso, não só as ações do estado, mas aquilo que nós enviamos ao Ministério do Meio Ambiente como reivindicações do estado para ter apoio ao combate dessas ações. Quando a gente fala de queimada, nós precisamos tratar que aí o assunto não é só fiscalização do próprio meio ambiente ou da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós vivemos uma questão cultural, não só no estado, como no país, e tivemos um complicador no ano de 2019, que são as condições climáticas. Mas eu também queria chamar a atenção a um dado, que no ano de 2017 nós tivemos praticamente os mesmos números de focos de calor que no ano de 2019, mas com uma exposição, talvez com um dado colocado de forma diferente. Eu acho que nós tivemos, durante um ano, uma experiência difícil para o Estado, não só para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mas para os bombeiros, para quem realizou o combate, para o Exército e IBAMA, que nos apoiaram nessas ações. Precisamos e estamos trabalhando para um cenário diferente para o ano de 2020, inclusive com o apoio fornecido pelo governo federal de recursos financeiros que vão subsidiar a ação de combate ao desmatamento e queimada durante esse ano. Secretária, vamos aqui a participação do nosso telespectador via WhatsApp. Vamos à tela do nosso WhatsApp aqui do Jornal do Meio-Dia. Estamos com problema com a tela? Aqui, ó. Lúcio, boa tarde, Lúcio Sorge. Gostaria de fazer uma pergunta para a secretária Maureen. Sobre o projeto 668, cota zero. Me chamo Eduarda Ferraz e faço mestrado na área de impacto sociocultural. Então, minha pergunta é, essa empresa que foi contratada pela Assembleia tem uma equipe especializada em antropologia? Pois é muito grave anular a cultura de uma população, ainda mais se for por questões políticas e pessoais de um grupo de deputados, visto que houveram várias audiências públicas e laudos de pós-doutores de nosso estado, comprovando que aprovar esta lei é dar um tiro no pé e desempregando assim milhares de pais de família, matando uma cultura. E tem mais uma participação, Lúcio? Vamos só a mais uma participação aqui do nosso telespectador? Não? Já complementando o que a nossa telespectadora fala, a população reclama da falta de fiscalização aqui em relação à SEMA, que as pessoas cometem irregularidade nos rios durante o dia, a olho nu. Como que a SEMA responde a esses dois questionamentos? Bom, nós temos um canal direto do cidadão com a secretaria para recebimento de denúncias. Só nesse período de Piracema, que talvez seja o período mais sensível, em que essa comoção social se amplia, nós já tivemos mais de R$250 mil em multas, pessoas conduzidas pela polícia, pelo batalhão ambiental, pela secretaria. Nós já ampliamos a apreensão de redes, que é um dos grandes fatores degradadores nessa época. Foram 123 redes apreendidas contra 47 no período de Piracema anterior. O que eu quero dizer é que o Estado está preocupado com a fiscalização dessa conduta irregular, não só dos pescadores, mas também dessa pesca predatória que acontece, e temos envidado esforços em combater. O fato é que precisamos da sociedade para que este combate seja mais efetivo, porque em não raras vezes a nossa equipe, a equipe do batalhão ambiental, se desloca, faz a apreensão e na sequência, no período da tarde, novamente os infratores vão para o local. Nós precisamos do apoio da população para que essa nossa fiscalização, que está em todos os rios, na medida do possível, atendendo essas denúncias, possa ser mais efetiva. Nós temos tido tolerância zero com essas condutas ilegais, inclusive prendemos várias pessoas em flagrante praticando esse ilícito. Mas é um ilícito que depende muito da cultura, inclusive, da população e do apoio da população com as denúncias. Secretário, muitas vezes o cidadão, né, o cidadão comum, ele estabelece uma ligação entre a grande produção do agronegócio aqui de Mato Grosso, né, a grande produção agrícola, na pecuária também, com desmatamento e com queimada. E aí o questionamento é o seguinte: a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, a senhora me dizia agora há pouco, está acelerando, né, acelerou aí o licenciamento ambiental. Isso atende mais quem? Atende mais a sociedade ou atende mais o produtor? Bom, eu vou responder a pergunta de uma forma bem ampla.
Na verdade, nós temos duas situações. Quando a gente fala de combate ao desmatamento ilegal, uma das reclamações do setor produtivo, aí nós não estamos falando só do grande produtor, mas da própria agricultura familiar, é que a prestação de serviço da Secretaria é muito demorada. Isso é uma reclamação que vocês mesmos devem receber o tempo todo. Nós trabalhamos em duas frentes. Combate à ilegalidade, mas também uma prestação de serviço mais eficiente ao cidadão matogrossense, seja ele um pequeno produtor, um grande produtor, a sociedade. Quem precisa do serviço da SEMA quer que ele seja eficiente. Então nós trabalhamos com essa eficiência em todos os níveis, desde um licenciamento pequenininho a um grande licenciamento. O que nós fizemos durante o ano de 2019 é, procurando dar resultado à sociedade, reduzir em 52% o tempo médio de análise dos licenciamentos pequenos e grandes que nós recebemos em dezembro de 2018. Nós tínhamos um tempo médio de 230 dias em dezembro de 2018, fechamos o ano de 2019 com uma média de 119 dias. Isso representa 52% de redução, mas também representa 30% a menos do prazo legal previsto na legislação, que é de 180 dias, para beneficiar o matogrossense, para dar segurança para o cidadão que quer fazer na licitude, que ele vai ter uma resposta mais ágil do órgão ambiental. Esse é o grande objetivo. Tudo dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Como nós conseguimos essa redução? Padronizando o procedimento, melhorando o processo e ainda trabalhando durante o ano de 2019 para que em 2020 nós tenhamos a Secretaria prestando o serviço de licenciamento totalmente digital, sem mais a necessidade de trâmite de papel. Isso vai possibilitar que ainda neste ano nós reduzamos mais ainda esse tempo de 119 dias. Esse é o objetivo. Posso fazer um comentário sobre a colocação do nosso telespectador? Eu não conheço profundamente a equipe que foi contratada, mas o objetivo do estudo... Cota Zero. Do Cota Zero. O objetivo do estudo, inclusive o objetivo, acho que das audiências públicas, era coletar o anseio da sociedade, as pontuações, para que isso pudesse ser trabalhado durante a construção e a discussão da lei no âmbito da Assembleia. O governo do Estado está, não só através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que tem um dos viés a serem tratados na lei da Cota Zero, mas com as outras estruturas, com a Secretaria de Cultura, de Turismo, Desenvolvimento Econômico, estudando a forma de que esta norma venha atender os anseios da sociedade, tanto no que diz respeito à conservação dos recursos naturais, como a implementação de outras atividades que possam trazer para o matogrossense uma segurança da existência do recurso natural ao longo do tempo, a exemplo do que os nossos estados vizinhos já fizeram. O objetivo nosso é, naquilo que tem sido apontado como um erro dos outros estados, que nós possamos fazer melhor. E que esta lei seja amplamente discutida e as colaborações sejam efetivadas. Nós vamos acompanhar, eu acredito que esse tema possa ser tratado no âmbito do estudo e que isso convirja ao final numa legislação que atenda o Estado de Mato Grosso, tanto no aspecto social, cultural, também ambiental. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, secretário.